Hoje vamos mergulhar nos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Provérbios. Uma jornada poderosa pela sabedoria divina, pela escolha entre o bem e o mal, e pelos contrastes entre o justo e o ímpio. Ao final de cada capítulo, faremos uma explicação simples e profunda para te ajudar a aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Não clama porventura na sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Do alto das colinas, à beira do caminho e nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas da cidade, à entrada das avenidas, ela proclama em alta voz: a vós, seres humanos, é que clamo, a todos dirijo a minha voz. Ó inexperientes, adquiri a prudência. Vós, insensatos, desenvolvei a inteligência. Ouvi, pois falarei coisas nobres, e os meus lábios dirão o que é correto. Minha boca proclama a verdade, pois a impiedade é abominável para os meus lábios. Justas são todas as palavras da minha boca, em nenhuma delas há engano ou falsidade. Todas são retas para quem tem entendimento, e sinceras para os que alcançaram conhecimento. Aceitai a minha correção antes que a prata, e o conhecimento mais do que o ouro refinado. Pois a sabedoria é melhor do que as pérolas, e tudo o que mais desejais não se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Meu é o conselho e o bom senso. Eu sou a inteligência, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os líderes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Amo aos que me amam, e os que me procuram me encontram. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e o meu lucro excede as melhores pratas. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio de seus feitos mais antigos. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de haver a terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de existirem fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes das colinas, eu nasci. Ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó do mundo. Quando preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens no alto e estabelecia as fontes do abismo, quando determinava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando lançava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteta. Era cada dia o seu prazer, regozijando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me em seu mundo habitável, alegrando-me com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando junto aos umbrais da minha entrada, porque o que me encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Neste capítulo, a sabedoria é personificada como alguém que clama nas ruas, convidando todos a segui-la. Ela está presente desde a criação do mundo, ao lado de Deus, como uma arquiteta divina. A sabedoria traz riquezas verdadeiras, prudência, justiça e discernimento. Quem busca a sabedoria encontra a vida e o favor de Deus. Rejeitá-la é escolher a morte espiritual. Esse capítulo nos mostra que sabedoria não é apenas inteligência, mas um caminho que agrada ao Senhor e protege contra os erros da vida. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou suas 7 colunas, abateu os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Enviou as suas servas, convida desde os pontos mais altos da cidade, clamando: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de juízo ela diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Quem corrige o escarnecedor trará sobre si afronta.
O que repreende o ímpio manchará o próprio nome. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio se multiplicarão os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, a sabedoria será para o teu bem. Se escarneceres, tu só sofrerás. A mulher tola é alvoroçadora, é ignorante e nada sabe. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, clamando aos que passam e seguem seu caminho. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de juízo ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é mais saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui vemos um contraste entre duas vozes, a sabedoria e a insensatez. Ambas chamam os simples, mas com propostas opostas. A sabedoria oferece um banquete de entendimento, vida e temor do Senhor. E da insensatez convida ao prazer escondido, mas leva à morte. Precisamos escolher com quem vamos sentar à mesa, com a sabedoria que traz vida eterna ou com a tolice que leva à ruína. Esse capítulo reforça que seguir a sabedoria exige humildade para aceitar correção. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rejeita a avidez dos ímpios. Mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na colheita é filho que causa vergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos perversos encobre a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato tagarela acabará em ruína. Quem anda com integridade caminha seguro, mas o que segue caminhos tortuosos será descoberto. Quem pisca maliciosamente causa desgosto, e o insensato tagarela será arruinado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de juízo. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do tolo é ruína iminente. A riqueza do rico é a sua cidade forte. A pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo conduz à vida, mas o rendimento do ímpio conduz ao pecado. O que guarda a instrução está no caminho da vida, mas o que rejeita a repreensão erra o caminho. O que dissimula o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores a ela. Praticar o mal diverte o insensato, mas o homem entendido tem prazer na sabedoria. O que o ímpio teme virá sobre ele, mas o desejo do justo será atendido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para os que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Esse capítulo marca o início dos provérbios práticos de Salomão.
Ele nos apresenta dezenas de contrastes entre o comportamento do justo e do ímpio, do sábio e do tolo, do diligente e do preguiçoso. A justiça protege, enquanto a maldade destrói. A sabedoria é recompensada, mas a tolice leva à vergonha. Deus abençoa os justos com paz, provisão e segurança, mas rejeita os caminhos dos ímpios. Esses 3 capítulos nos mostram que a sabedoria é um presente de Deus, que precisamos buscá-la com humildade e viver de forma justa. Escolher entre a sabedoria e a tolice é uma decisão que afeta toda a nossa vida. E você, com quem vai andar hoje? Com a sabedoria ou com a insensatez? Curta, compartilhe e se inscreva para mais leituras e reflexões bíblicas. Comente aqui embaixo. Qual versículo mais falou com você?